vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de história aqui no Liz Explica. Antes de a gente iniciar, eu vou pedir um favor imenso a vocês. Se inscrevam aqui no meu canal e toquem no sininho para vocês receberem todas as informações que vão aparecendo ao longo das nossas aulas. E hoje a gente vai falar sobre o Egito, a política, a economia e o contexto social. Quando a gente fala do Egito, a gente lembra sempre das coisas mais importantes. Não que as outras não fossem, mas a gente vê mais os aspectos históricos relacionados à arte egípcia. Nós pensamos nas pirâmides, pensamos na make, na maquiagem, pensamos em várias contribuições. A cerveja foi criada pelos egípcios. Além de tudo isso, a gente tem outras contribuições. A dinâmica da matemática, o conhecimento humano. São várias contribuições que são totalmente importantes para a gente entender aquilo que a gente vive hoje. Como eu falei para vocês em vários momentos, a história da ciência que a gente analisa o passado para entender o nosso presente. Por conta disso, nós vamos iniciar com uma frase do historiador grego Heródoto, que conheceu o Egito, ou seja, ele foi historiador que chegou a conhecer o território e teve uma conclusão sobre aquele movimento. Então vamos pensar a primeira frase do Heródoto, por favor? Se liga aí nessa imagem. A frase do Heródoto diz o seguinte: o Egito é um presente do Nilo. Quando a gente observa a sociedade egípcia, entendemos que ela teve contribuições muito importantes, como eu havia falado no início da aula. Mas o Egito, ele está relacionado à dinâmica de um rio que era extremamente importante para eles, que era o rio Nilo. Por que o rio Nilo, para os egípcios, era tão fundamental? Por que eles dinamizaram as atividades econômicas a partir desse rio? Então vamos conhecer um pouquinho de uma outra região onde o Egito está localizado, que a gente chama de Crescente Fértil. Como vocês podem observar, essa região em verde é o chamado Crescente Fértil. O Crescente Fértil era uma localização onde existiam ali as chamadas cheias anuais. Em torno de 3 a 4 meses ao ano, esses rios que vocês estão visualizando, que estão nessa parte em verde, eles vivenciavam cheias, ou seja, o nível desses rios aumentava, que recobria quase toda essa região. Essas cheias anuais, elas contribuíam para que, após o momento de vazantes, é quando os rios voltavam ao seu nível normal, o solo recebesse uma camada de humus. O que seria esse humus? O humus é uma composição orgânica inerente às espécies, às vegetações que estavam nesses rios. Como o rio subia o nível, logicamente os organismos dentro dessa região também adentravam a localização. O resultado é que esse solo ficava extremamente fértil. E com isso, eles conseguiam dinamizar uma atividade extremamente importante, inclusive na antiguidade, que era a agricultura. Por isso que tanto o Egito quanto a Mesopotâmia se fixaram na região do Crescente Fértil para sobreviver da agricultura. E quando a gente pensa na frase do Heródoto, o Heródoto dizia que o Egito era um presente ou uma dádiva do rio Nilo. Parecia que apenas o rio tinha sido de extrema importância para que se desenvolvesse a sociedade egípcia. Ou seja, como se apenas o rio fosse importante e o fator humano não. Por isso a gente precisa analisar a frase e entender que o Heródoto ele colocou um pouquinho do juízo de valor dele. Ele fez um comparativo com a sociedade que ele vivia. Então, isso acabou contribuindo para que ele tivesse uma noção de que somente o rio Nilo foi de fundamental importância para o crescimento dessa sociedade. E, na verdade, a gente vai observar que não era bem assim. A gente identifica o fator humano como um fator extremamente importante para que os egípcios pudessem desenvolver a geometria, a matemática, o conhecimento que eles vão contribuir significativamente para muitas coisas que a gente tem atualmente. Até agora a gente entendeu como que o Egito se organizou, inclusive em torno do rio Nilo, que vivenciava as chamadas cheias anuais. Só que o Egito, no primeiro momento, não tinha essa organização tão grandiosa que nós conhecemos dos filmes,
até mesmo de novelas que evidenciam esse período dentro do contexto histórico. A história do Egito, ela é dividida em períodos, e períodos que são de extrema importância para a gente entender como que eles conseguiram se organizar. E o primeiro momento que a gente vai falar é um momento chamado de pré-dinástico. É o cenário onde existiam tribos na região. Essa localização do rio Nilo concentraram várias tribos. Essas tribos, elas tinham líderes políticos chamados de nomarcas. Automaticamente, essas tribos também eram conhecidas como nomos. Então, elas foram as primeiras que começaram a coordenar atividades agrícolas e criar canais de irrigação. Esses nomos, eles eram autônomos, cada um tinha sua estrutura, mas eles tinham questões em comum, como, por exemplo, a liderança de um nomarca. Quem era o nomarca? Era uma pessoa que tinha posses, era uma pessoa que tinha uma expressividade política, era uma pessoa que tinha uma origem familiar que determinava para que essa pessoa estivesse ali no poder político. A partir daí, esse nomarca, ele controlava tudo que estava sendo feito dentro da dinâmica, tanto agrícola quanto em outras questões sociais dentro desse nomo. Como eu falei, esses nomos eram tribos autônomas e esse nomarca, ele era de uma família poderosa na região. O que a gente vai observar é que esse período é em torno de 5.000 anos antes de Cristo. O problema é que as regiões do Crescente Fértil eram tão importantes para a agricultura que isso vai gerar uma rivalidade entre elas. Então, a partir daí, a gente tem o primeiro processo de unificação. Essa unificação vai dar origem ao que a gente chama de Alto e Baixo Egito. O que a gente vai identificar nisso? O Baixo Egito é a região que ficava ao norte, enquanto o Alto Egito era a região que ficava ao sul. Formam aí dois líderes políticos, nomos, tanto do Alto quanto do Baixo, ou seja, os nomarcas permanecem no poder, só que vai ter um nomarca que é do Alto Egito e vai ter um nomarca que é do Baixo Egito. Quando eles iniciam esse primeiro processo de unificação, nós temos dois nomos importantes, que é o Alto e o Baixo Egito. Como eles conseguiam se identificar? O nomarca do Alto Egito utilizava uma coroa branca, enquanto o nomarca do Baixo Egito utilizava uma coroa vermelha. Isso servia para diferenciá-los. Além do mais, a gente precisa lembrar de uma coisa. O conceito de Egito, nesse cenário da antiguidade, é totalmente diferente do contexto atual. Hoje a gente tem um país formado com características culturais totalmente diferentes na época do Egito Antigo. Até porque nesse contexto eu estou falando do processo que unificou dois nomos. Quem vai dar a unificação total do Egito? Menes. Ou seja, Menes se torna líder político do Egito como um todo e vai também se tornar o primeiro faraó do Egito. O momento da unificação total vai dar a Menes o poder de faraó do Egito. O que quer dizer o faraó? O faraó é um deus vivo, O faraó é um deus e tem um poder político soberano. Por que ele utilizava desse argumento para estar ali governando? Ele precisava disso para convencer as pessoas para que o governo se constituísse. O que quer dizer uma teocracia? Teocracia, teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo. Isso significa que era um governo de Deus. O faraó, como um Deus vivo, ele tinha um poder político e também um poder religioso em suas mãos. E por isso, gente, a gente tem um não questionamento do povo em relação ao poder desse faraó. O faraó era filho do deus Ra, o deus Sol, um deus extremamente importante, soberano. Então ele era visto como Horus, é aquele que tinha o firmamento, é aquele que tinha a riqueza, o poder. E com isso, ele acabava governando todo o Egito sem ser questionado pelo simples fato de ser um deus. O Antigo Império é um momento onde a gente tem o auge do desenvolvimento egípcio.
É a partir dali que os faraós, né, que eram vistos também como imperadores, eles acabam construindo pirâmides. A pirâmide era um retrato da religiosidade deles, porque eles entendiam que após a sua morte, eles poderiam renascer. E nesse momento de renascimento, as riquezas que eles tinham na vida anterior, eles poderiam ter acesso. Então, construíam-se pirâmides para resguardar o seu corpo morto e a partir daí, após o julgamento de Osíris, eles poderiam voltar a viver com as suas riquezas e no seu corpo antigo. Mas essa discussão a gente vai apresentar mais à frente, né, no tema que a gente vai analisar sobre cultura e religiosidade. Portanto, as pirâmides mais antigas, elas eram as menores, e as pirâmides mais grandiosas, elas eram as mais recentes. Já o Médio Império é o momento onde os egípcios vão passar por algumas turbulências. Essas turbulências estão relacionadas à invasão dos Hicsos. Os Hicsos eram um povo asiático que invadem a região, e isso vai estar relacionado também a um processo importante. Por exemplo, antes da invasão dos Hicsos, os hebreus eles conviviam muito bem no Egito e eram livres. Após a invasão dos Hicsos, isso quando a gente vai observar o novo império, ou seja, um momento de recomeço, nós vamos identificar que essa expulsão dos Hicsos vai contribuir para que ocorra a escravidão. E aí a gente tem uma história bíblica, né, que faz uma análise desse período de escravidão dos hebreus, que é a história do Moisés. Eu sugiro até que vocês assistam o filme Êxodo, que é um filme interessante que mostra, claro, que tem algumas falhas, mas é um filme que evidencia mais ou menos, né, como eles viviam. Ah, preciso lembrar também, quando a gente observa filmes históricos, inclusive quando a visão é uma visão dos Estados Unidos ou europeia, eles retratam os egípcios como se os egípcios eles fossem caucasianos, ou seja, brancos, claros, de olhos azuis. E os egípcios, eles eram negroides, ou seja, a gente vai observar tanto nos vestígios que eles deixaram, quanto nas pinturas, que a característica física dos egípcios era uma característica negroide. Então é algo interessante que a gente pode focar também para compreender esse contexto social. Não é à toa, por exemplo, que eles utilizavam pontinha de ouro na ponta, né, dos cabelos. Por quê? Porque era uma forma de esticar. E também por conta dos piolhos, eles acabavam raspando, né, também esses cabelos. Isso é uma característica, uma curiosidade, né, dessa sociedade. Os egípcios, nesse período de Médio Império, antes das invasões dos Hicsos, mantiveram relações de trocas comerciais, inclusive com fenícios, com cretenses. Isso já evidenciava o contato dos egípcios com outros povos. Quando eles entram no Novo Império, é um momento de recomeço. A partir daí, nós temos um processo de invasões. Eles vão entrar em contato com os núbios e os núbios vão receber influências tanto na questão religiosa, eles vão começar a escravizar, né, os hebreus, então isso já vai trazer uma ruptura. E houve um momento também, né, que os egípcios, eles que eram politeístas, seguiram uma religião monoteísta por conta, né, do faraó que governou aquele momento. É uma curiosidade que a gente precisa lembrar, porque quando a gente analisa os egípcios, o foco vem, eles são politeístas, acreditam em vários deuses. De fato, em grande maioria do tempo, eles acreditavam em vários deuses. Mas houve um momento, né, no período do governo de Akenaton, que eles seguiam um único deus, que era Atom. Quando eu falava das invasões, no primeiro momento, né, no período de Novo Império, eu não estava querendo fazer menção ao fato dos egípcios estavam sofrendo invasões. Na verdade, eles estavam promovendo essas invasões. É quando eles conquistam a Núbia, é quando eles vão entrar em contato com outros povos de uma maneira bem distinta. O que a gente vai identificar desse momento? Eles vão se constituindo, vão se organizando, eles, a partir dali, sofrem também mais invasões e isso vai gerar decadência.
vão sofrer invasões dos romanos, da Macedônia e tudo mais. Vamos fechar para as curiosidades. A sociedade egípcia, ela era estamental. Isso quer dizer que mãe